Olá, sejam todos bem-vindos à apresentação do diagrama da dança de salão e eu sou Márcia Brasil. Olá, amigos de profissão, sejam bem-vindos ao terceiro diagrama da dança de salão, onde iremos interpretar cada parte dele, compreender pronome, prefixo, raiz, sufixo, compreender morfologia da dança de salão e sintaxe bidansal da dança de salão. É importante a gente compreender isso porque vocês já no segundo diagrama da dança de salão da biomecânica, vocês já conseguiram ver esse mesmo passo cruzado do samba e aprenderam a olhar de uma forma pela biomecânica. Vocês conseguem olhar cada movimento na forma da biomecânica que a gente apresentou. O mesmo passo agora, vocês vão ver, mas vão aprender a olhar através da gramática bidansal. Morfologia é a disciplina que se ocupa do sistema morfológico da linguagem bidansal, do aspecto formal dos passos. Ocupa-se, portanto, no sentido lato, externo, extralinguística. Lexical, de variados assuntos como significado dos passos, semântica, estrutura podabular, o léxico da linguagem bidansal e sua expansão, formação de passos, classe de passos, flexão podabular, variação de gênero, caso, modo, tempo, etc. Formas, portanto, dos podabulários, ou seja, dos vários passos realizados pelos movimentos dos pés, os podálicos. Na estrutura dos passos, o diagrama abaixo que se segue representa essa classificação dos morfemas num sistema binário de oposições, onde nós temos morfemas abaixo nuclear, periféricos, abaixo do nuclear nós temos a raiz, abaixo dos periféricos nós temos de um lado derivativos, que abaixo são os afixos, que são prefixos e sufixos, como nós vimos no terceiro diagrama. Do outro lado, abaixo do periférico, nós temos flexivos, que são os classificatório e categorias. Embaixo do classificatório, podal, temática, e abaixo de categorias, desinências. Raiz. No dançar a dois, é o elemento irredutível e comum a todos os passos de uma mesma família. É o menor segmento significativo dos passos que resta quando se eliminam inências, podal, temáticas, sufixos e prefixos. Na verdade, raiz é um elemento significativo subjacente. No podábulo, torna-se radical primário quando desprovido de afixos, isto é, nos passos básicos primitivos, como 2 e 2, foxtrot, etc. Afixos, prefixos e sufixos. Na determinação da raiz, decorre a dos prefixos e sufixos. Afixos é o termo que abrange a uns e outros, são elementos que se anexam à raiz, ou radical, antes prefixo ou depois sufixo, para, primeiro, mudar-lhe o sentido para frente, trás, direita, esquerda. Segundo, introduzir uma ideia secundária, preparação para o passo seguinte, saída lateral do samba e do bolero, por exemplo, como vocês viram no slide do passo do cruzado. E, na verdade, os prefixos são mais exatamente passos, preposições podálicas dançais. E nas prefixações, temos composições onde o núcleo é o segundo passo ou podábulo
explicando-se assim por que não há mudança de classe. Radical. No português, como a gente aprendeu, é toda parte da palavra que resta quando se suprimem desinências e vogal temática. No dançar a dois, toda parte do podábulo que resta quando se suprimem inências e podal temática. Podal temática, elemento que se acrescenta ao radical bidansal no início do passo base para marcar uma classe de passo e dentro dele uma subclasse flexional. É um determinante gramatical que, anexo ao radical, permite a imediata anexação das inências quando acrescentado do início do passo. Inências. No português, desinências são os elementos mórficos terminais dos passos variáveis. Flexões desses morfemas gramaticais, indicativos das categorias de gênero, direção, modo, tempo e número pessoas. No dançar a dois, inências são elementos mórficos iniciais dos passos variáveis, flexões desses morfemas gramaticais indicativos das categorias de gênero e direção, modo, tempo e pessoa. Em outras palavras, desinência é o que está no fim, e inência, que foi uma palavra que eu precisei criar, que vem do antepositivo ir, de começar, e desinência é aquilo que encerra, o fim. Tem flexões o nome e o verbo bidansal, donde a classificação inência nominal e inência verbal. Neste diagrama das inências, vamos compreender melhor, por exemplo, nominais, gênero e vetor. No gênero, nós temos o primeiro podal direito feminino, receptor, e o primeiro podal esquerdo masculino do comunicador. Isso define o gênero. O homem começa com a esquerda e a dama com a direita. Vetor é o passo base do bolero, comunicador, sentido para frente, direção horizontal, módulo 35 centímetros, duas colcheias. Receptor, sentido para trás, direção horizontal, módulo 35 centímetros, com duas colcheias. Agora, no verbal, nós temos desinências modo temporais. Passado é quando a gente encerra o passo com a cintura pélvica e o corpo com o peso na perna de trás, mais o movimento feito com a outra perna para frente. No presente é a cintura pélvica e o corpo com o peso entre as duas pernas, independente de qual a perna que tenha movimentado. E no futuro é quando a gente encerra o passo, por exemplo, do bolero, e encerra com a cintura pélvica e o corpo com o peso na perna da frente, ou seja, a perna que se movimentou para frente. Já o segundo exemplo são os pessoais. No singular, por exemplo, a saída lateral, primeira pessoa, comunicador, tátil, bidansal. Na saída lateral está mostrando que só o comunicador saiu na lateral, a dama continuou no passo base. Abertura lateral, segunda pessoa, receptor, tátil, bidansal. É a abertura do bolero, por exemplo. Se você observar, só a dama é que faz a abertura lateral do bolero. O cavaleiro continua fazendo passo base. Agora, no plural, você observa o seguinte, a saída lateral com gingados. É no plural porque a dupla no samba, os dois ao mesmo tempo fazem um movimento diferente que sai do passo base para fazer a saída lateral. Outro exemplo de plural é a dupla abertura lateral. É na primeira pessoa do plural. A dupla no rock com retorno frontal. O tchá-tchá-tchá, o swing, o forró. É aquele movimento que a gente abre na lateral, os dois ao mesmo tempo, não apenas um só. Chegamos à formação de passos.
Para a expansão de seus recursos podabulares ou lexicais, serve-se a linguagem cinésica bidansal da dança de salão como linguagem extralinguística para dançar a dois de dois recursos gerais, ampliação lexical interna e externa, como seria ampliação externa com a implantação de estrangeirismos dançais, que são empréstimos de passos de outras danças de salão, tendendo estes ao aboleiramento, assambamento, aforramento, etc. E ampliação interna com a formação vernácula de passos usando raízes, radicais e afixos da linguagem. Os diversos processos de ampliação lexical podem ser representados nesse diagrama que está nesse slide de arborização binária. Vamos compreender. Externa e interna, aqui é a formação de passos. Externa são os empréstimos estrangeirismos. Os não adaptados, por exemplo, a tirada de pernas na caminhada do tango no samba. Adaptados a brasileiramento, são as tiradas de perna do tango no passo base do samba, sanduíche do tango no bolero. E, na verdade, a gente pode chamá-los também de hibridismo. Quer ver um exemplo? Abajur é uma palavra francesa que foi abrasileirada. Então, isso é um hibridismo. Toilette, eu vou ao WC. Agora nós vamos compreender a interna, que são a formação dos passos. A composição é a justaposição e a aglutinação. Na justaposição é a saída lateral e o cruzado no samba ou no bolero. Ele está justaposto. A saída lateral e caminhada cruzada do bolero. Agora, a aglutinação é um exemplo, a dupla abertura lateral com giros alternados. A gente usa muito no forró, no foxtrot, no swing, na salsa. A corridinha com facão invertido e tirada de perna no samba. Isso é uma aglutinação. Agora nós temos, de um lado, a composição, agora nós temos derivação. Vamos conhecer a derivação progressiva, que é, como nós vimos lá, a prefixação e a sufixação. Saída lateral do samba é uma prefixação. Abertura látero-paralela do bolero é uma prefixação. Agora, uma sufixação, que vai no fim. Retorno frontal do samba, retorno frontal do bolero, retorno ao passo base do tango. E a regressiva, a raiz dos passos. Na regressiva temos o cruzado do samba sem o sufixo, o giro da dama no bolero sem o retorno frontal, o giro alternado no forró sertanejo. Na verdade, a gente usa muito assim direto quando você vai passar de um passo para o outro e não quer usar nenhum prefixo ou sufixo. Na flexão dos passos, no dançar a dois, é um processo morfológico que consiste no emprego de diferentes afixos acrescentados aos radicais ou aos temas nominais, verbais, etc., dos passos ou podábulos variáveis para exprimir as categorias gramaticais em gênero masculino e feminino e sentido de direção. Isso nós vamos ver aqui na classificação dos passos, nesse quadro dos passos segundo a sua flexão, que são o substantivo, o adjetivo, o verbo, advérbio, preposição e interjeição bidansal. Vamos conhecê-los? Aqui nos passos nós temos a divisão racionados e não racionados. Nos racionados, nós temos os não conectivos, conetivos e os conetivos. Nos não conetivos, nós temos o não nome, que é o verbo, o nuclear, que é o substantivo,
o periférico do substantivo, que é o adjetivo, e de outros o advérbio. Nós temos no conetivos a preposição e nos não racionados a interjeição, como iremos conhecer. Nome substantivo é o passo base que se refere ao ritmo. Nome, como por exemplo, o passo base octanário de mobile da salsa. Ao ver um casal a dançar a dois, este passo base, já sabemos ser uma salsa que na oração pode funcionar como núcleo do sujeito ou do objeto direto, como iremos mais à frente compreender. É o núcleo de um sintagma substantivo, ou seja, unidade da análise sintática composta de um núcleo, por exemplo, um verbo, um nome, um adjetivo, etc. Classificação do nome substantivo. Os comuns e os próprios. Substantivos comuns bidançais da dança de salão são aqueles que designam a espécie, por exemplo, bolero, samba, tango, valsa, salsa, merengue, por aí vai. Os substantivos próprios bidançais são os que designam um dançar a dois da espécie samba de gafieira, pagode, rasgado, quadradinho, valsa clássica, valsa vienense, salsa de 3 tempos, salsa de 4 tempos. Aqui no quadro demonstrativo dos termos dos substantivos bidançais, nós temos vários, eu vou citar alguns exemplos. Por exemplo, salsa 4x4. O substantivo próprio, octonário e atal. Comum, octonário sinérese, sextenário bipausado, sextenário de mobile bipausado. No samba 2x4, o próprio é o sextenário de mobile ou sextenário trimobile série. Esse nada mais é que o samba no pé e o outro é o quadradinho. E o comum é o octonário de mobile, sextenário bipausado e o sextenário sincopado. E aí vocês vão vendo vários exemplos do que é um substantivo próprio e um comum. Nome adjetivo é o passo que, ao se referir a um nome substantivo de dança a dois, expresso ou oculto, serve para exprimir propriedade ou qualidade, donde o nome tradicional de adjetivo qualificativo. Característica sintática. O adjetivo se refere a um substantivo claro ou subentendido com o qual concorda em gênero, segundo Celso Pedro Luff, no Novo Manual de Português da Editora Globo, em 1995, na página 50. A formação do adjetivo é feita pelas variações do passo base, isto é, permanece a forma, propriedade, do passo base. Exemplo: a caminhada lateral do foxtrot, 1/4 de giro para a direita, seja do samba, da salsa ou forró. Entretanto, a caminhada do bolero, tchá-tchá-tchá, tango, mambo, salsa, saem da forma original do passo base. Porém, ao substantivo se refere oculto, exprimindo a qualidade. Pronome. No dançar a dois, pronome é o passo que denota o passo base ou a ela se refere, considerando-o apenas como passo base do discórdio, exposição unicinésica ou bicinésica dançal realizada perante um público. Em suma, sua função é simplesmente indicar ou determinar o passo base do ponto de vista de quem dançar a dois ou em relação à frase bidançal. Enfim, diferença semântica. Pronomes têm significação gramatical, em contraste com os nomes de significação lexical. Verbo. É importante compreender o que difere o nome substantivo do verbo bidançal. É que o substantivo compreende o passo base de cada dança a dois, sendo a parte inferior dinâmica, enquanto a superior é estática, translação,
na biomecânica, e o verbo compreende as figuras e floreios, exigindo da parte superior interagir com a inferior, resultando num dinamismo das duas partes do corpo em harmonia, ou seja, ação na parte superior do corpo. Destarte, ou seja, dessa forma, classificar as figuras e floreios como verbos e os passos base como substantivos. Realidades bidansais estaticamente na parte superior, enquanto que o verbo bidansal o faz dinamicamente. No dançar a dois, passo que exprime processo, situação no tempo, ações, figurar, florear, fenômenos, molejo, gingado, swing, balanço do corpo, estados, estar condizente com a música, ou mudanças de estado, acompanhar as mudanças do arranjo musical, particularidade que acompanha o fato dançar a dois. Advérbio. O advérbio forma-se pela união dos pronomes de cada passo substantivo com os verbos auxiliares. Entretanto, esta união só é considerada se vier depois do passo base completo ou depois de outro advérbio. Se não, estarão separados, portanto, verbo e pronome. Formam-se uma próclise, não tendo este problema, com um adjetivo que, mesmo separado, um quarto de giro continua sendo adjetivo. Conectivos. Passos que estabelecem conexão, ligação entre passos. Locomoções, orações ou frases. Há 3 classes de passos que fazem de conectivos: pronomes advérbios e verbos de ligação ou copulativos. A conexão pode ser coordenante ou subordinante. Na conexão coordenante, coordenação, ligam-se elementos de mesmo valor e função, enquanto arranjo musical, melodia. Na conexão subordinante, subordinação, um elemento secundário regente determinante fica dependendo do outro, principal regente determinado arranjo musical. Não se esquecendo das pausas representadas por podal estática, que também é um conectivo subordinante. Preposição. Passo gramatical com função subordinativa, chamada regência. Preposição. Postura do corpo bidansal em que está colocada para antepor a mudança na regência sonora. Liga partes da proposição dependentes umas das outras, estabelecendo entre elas diferentes relações. Propor é expor a apreciação bidansal e quem está propondo neste diálogo é a música, o arranjo musical, a melodia, que são a regência sonora. Subdividem-se as preposições em essenciais e acidentais. Preposições essenciais são aqueles passos que funcionam unicamente como preposições, e preposições acidentais são passos de outras classes gramaticais que podem funcionar também como preposições. Essenciais: pausa, preparação posicional bicorpal para um passo mais condizente com a mudança do arranjo musical ou na melodia. Acidentais: súbito movimento bicorpal atípico ao tempo bidansal musical, pela mudança regencial, estar no meio do passo, tornando acidentalmente em preposição. Interjeição: passo ou grupo de passos com que se exprimem emoções súbitas, sentimentos, ideias não logicamente estruturadas. Por não se acharem construídas logicamente, essas emoções e ideias não interagem à estrutura coordenante, mas sim à subordinante, arranjo musical. É a parte menos racional da linguagem, quando apenas interpretações corporais ou faciais aéreos provocados pelo arranjo musical, a melodia,
o arranjo de um instrumento, etc. Podemos distinguir 3 tipos de interjeição no dançar a dois. Certas interpretações faciais e monossímbricas, swings, balanços, sorrisos, espantos faciais. O segundo, passos nocionais, cujas noções originárias não se interpretam, passos combinados sem uma sequência podológica ou tatológica. Terceiro, locomoções interjectivas, maneira especial de dançar a dois o passo com aéreo para finalização de escória, proposição enunciada de um juízo dançal ou coreográfica. Um passo pode ser encarado sob 3 pontos de vista: podábulo, passo, termos. Vamos compreender. Pódico, quando dizemos que o cruzado do samba tem 20 posições, utiliza 24 colcheias em 6 compassos e analisamos sípoda por sípoda, podal por podal, etc., estamos encarando-o como um podábulo, que é dividido em tático, motrístico e cinésico. No mórfico, vê-se o passo como unidade portadora de significação externa lexical ou interna gramatical, como um todo semanticamente estruturado na base de um radical, dizendo que o passo cruzado do samba é um derivado parasintético com raiz cruzado, prefixo saída lateral e sufixo saída lateral, e que é um verbo, etc. Estamos encarando-o como um passo. Frásico, unidade de significação ou de função, como elemento conjuntivo para inteligibilidade do que se enuncia, elemento semântico e funcional de um contexto, de uma cadeia sintaticamente organizada. Temos o passo encarado como termo. Os complementos são termos integrantes da oração. Sintaxe. Chegamos finalmente a essa parte. É o componente da gramática generativa da linguagem dançar a dois, que constitui a realização da gramática universal e que contém os princípios e regras que produzem as sentenças gramaticais bidançais, através da combinação de passos e de elementos funcionais de uma frase, tempo, concordância, afixos, etc. Segue a mesma divisão do português, colocação, regência e concordância. Vamos compreender primeiro colocação. Colocação e padrões oracionais. O eixo sintagmático da linguagem bidançal, aquele do arranjo das formas com o arranjo da música, oposto ao eixo paradigmático das classes. Prevê uma ordem determinada na distribuição dos passos, posições sintáticas bidançais. Aqui nesse quadro nós observamos na casa 1 sujeito, casa 2 o verbo, casa 3 complemento verbal e complemento nominal. Vou mostrar o primeiro exemplo. O passo base do tango, ele é o sujeito. O verbo é a entrada no terceiro tempo do podálico, mais o advérbio, que é o desencontro, mais sacadas alternadas do comunicador e receptor. Não tem objeto direto, ele vai direto para o advérbio do objeto indireto, que é o retorno ao quinto tempo mais o passo base no bipodal da esquerda do comunicador e direita do receptor. Já no segundo, você observa que ele já tem um complemento nominal, que é o retorno frontal do passo base do bolero. Você observa no terceiro exemplo que ele tem o complemento verbal, mas o objeto direto. Ele termina com o passo base do forró. Já no quarto exemplo, o passo base do foxtrot, ele encerra lá no complemento nominal com o adjetivo caminhada ao bipodal da esquerda mais pronome do bipodal direito.
E encerra com o mesmo exemplo de ter verbo e complemento nominal, que é o pronome da salsa. Colocação dos pronomes ênclise e próclise. No ênclise, é a colocação normal do ponto de vista das posições sintáticas bidançais. Verbo mais pronome igual a ordem direta. Próclise, na linguagem popular bidançal do Brasil, é o pronome mais verbo. É frequente em início de frase bidançal. Regência, a normativa e a semântica. A normativa é interna enquanto frasal, dando-lhe estrutura e sentido. Aquilo que um passo ou frase bidançal podem significar num contexto determinado. A semântica é externa, enquanto linguagem sonora, que é um ramo da linguística que se ocupa do estudo da significação como parte dos sistemas das linguagens naturais, abordado na sincronia, ou seja, que ocorre e se apresenta precisamente ao mesmo tempo que a primeira. Semântica, regência musical. Primeiro, sentido. É a captação da sensação dançal, processo pelo qual o estímulo externo musical provoca uma reação específica, produzindo uma percepção, estabelecendo um contato imediato com a realidade musical e assentando, destarte dessa forma, os fundamentos empíricos e a priorísticos do processo cognitivo bidançal. O segundo é o equilíbrio, estado de uma estrutura cujos termos mantêm entre si relações de conformidade com as regências estabelecidas gramatical e semântica. Terceiro é a perspectiva, a forma ou aparência externa sob a qual se apresentará a estrutura dos passos enquanto termos subordinados à regência musical. Arranjo musical, estrutura de uma música. Existem vários tipos, eu vou apresentar dois aqui, inclusive um é um dos mais usados atualmente. Mas geralmente é estrofe 1, estrofe 2, pré-refrão, refrão, estrofe 3, pré-refrão e refrão. Aí você vai dizer, mas por que é importante compreender isso? Se vocês analisarem, eles estão usando estrofes e repetindo o pré-refrão e o refrão. Isso significa, gente, que não é uma coreografia. Quando você está num baile dançando, você não precisa ficar fazendo um monte de passos. Assim como o cantor, o compositor, o músico, ele está repetindo um pré-refrão e o refrão, você também pode, naquela mesma forma, repetir um passo, fazê-lo novamente com o mesmo ênfase, sem precisar ficar buscando e buscando passos. Não tenho nada contra, só que eu acho que a gente tem que gastar isso numa coreografia, mas num baile onde você está se divertindo. Bom, na minha opinião, né, eu acho que a música que está ali arrasando está mostrando que ela faz sucesso porque ela não é cheia de letra. Ela repete para ficar mais fácil decorar, de cantar, e por que não para dançar, né? Pensem nisso, cavalheiros. Aqui é mais atual, um outro tipo de estrutura de música. Você observa um estrofe, um pré-refrão, um refrão, um solo. É muito bom quando uma música, no arranjo, tem um solo. Dá para fazer coisas hiper legais. Aí vem o estrofe, de novo vem o pré-refrão, o refrão, e aí encerra a música. Mais uma vez vocês observam como repete frases, repete estrofes, versos. Então, se você está num baile, você observa pela música que não há necessidade de ficar, vai repetir aquele refrão, fazer um novo passo, fazer uma nova forma, né? Não sei, é um caso a pensar, né? Arranjo musical. Nós temos os instrumentos, o canto e interpretação, e temos o contraponto e o contracanto. Nos instrumentos, nós temos a bateria e o contrabaixo. A bateria tem uns grooves e umas viradas maravilhosas, principalmente no forró, tem umas viradas muito boas. O que eu quero dizer com isso
principalmente a vocês homens, os cavalheiros que conduz, que passa a comunicação para o receptor, por favor, dançar não é só quantidade de passos, é sentimento, é sacada, é você perceber, você não ficar ali só naquele passo e não perceber ali no arranjo que a bateria, que o batera colocou uns grooves, umas viradas maravilhosas e você colocar esse sentimento, essa ideia do cara, do batera na interpretação, no passo, ou até na mudança de passo para condizer. A mesma coisa no contrabaixo, cara. Você tá vendo o baixista lá arrasando. Ele colocou um slap ou um groove muito bom, sabe? Enquanto que o batera tá naquele checo-checo, sai do batera então e vai pro contrabaixo, sabe? O dançarino, ele tem essa liberdade dentro do arranjo musical de perceber quais são os mais ricos. É o instrumento, é o canto, a interpretação? Não, é o contraponto. É por isso que você vê um casal dançando, aí você fala, pô, aquele cara manja, porque ele não tá só nos passos. Ele tá junto com o arranjo musical, ele saca quais os que estão ali, sabe, extrapolando, estão arrasando ali. Então é o contrabaixo, vai, segue o cara, de repente ele joga um groove, um slap maravilhoso. A mesma coisa no canto e interpretação, de repente os instrumentos não estão lá muito forte, não estão lá assim, sabe, com aquele swing, mas de repente o canto e a interpretação estão. Então, por exemplo, staccato, Ed Sheeran, and Think You're Loud. É fantástico você ver essa música, que você vê que ela é staccato, a forma de dançar. Vai ter gente que vai dançar ela, sabe, é um movimento quase que ligado, e staccato não é ligado. Então o passo deve ser condizente. É horrível quando você pega um cavalheiro que ele não entende isso e força você a dançar de uma forma que não tem nada a ver com o canto ou com a interpretação. As mesmas coisas são os melismas, são maravilhosos. Whitney Houston, I Will Love You. Ali tem uns melismas ótimos para o cara sacar. De repente ela esticou um A, um I. Você segue, esquece passo, esquece tudo, sabe? Ali é a interjeição pura. Coloca ali, viaja com ela. Esquece bateria, esquece, sabe? Ela tá arrasando no melisma, entra junto. A mesma coisa é o contraponto, o contracanto. Sabe, quando você vê, de forma passiva, uma música muito bonita é do Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Você vê que é um contracanto passivo. Um contracanto ativo é uma música da Beth Carvalho, Andanças. Escuta para você ver. Exige uma interpretação bidançal diferente. Então, cavalheiros, não é só passo. A música, o arranjo musical, ele funciona como um GPS. Ele vai te conduzindo. Ele fala para você ir mais lento, para você ir mais rápido, virando à direita, virando à esquerda, ou seja, sai do canto, vai para os instrumentos, olha, eu escuto o contrabaixo, a bateria, ele está te mostrando. Por Deus, não fica naquela coisa marcada, sabe? Dança não é só passos, é música, você está dançando com a música. Sabe, não adianta você ir para o Japão e ficar procurando arroz com feijão, vai experimentar as comidas diferentes. Então não adianta mudar de música ou de ritmo se você continua dançando do mesmo jeito. Precisa haver harmonia, não é só musical, mas a harmonia bidançal, ela está de acordo com a música. Por isso que dançarinos dançando o mesmo ritmo, até os passos, mas de forma diferente. Por que que um cara se destaca? Porque ele entende, ele está dançando com o GPS, com o arranjo musical. Ele escolhe as melhores partes. Oh, meu Deus, como é bom quando a gente encontra um dançarino que é auditivo. Concordância.
estilística. Concordância estilística tem o princípio de função expressiva, segundo o qual certos termos determinantes dependentes se adaptam à regência musical determinados principais. Analisando o uso dos processos sonoros, sintáticos e de criação de significados que individualizam o estilo. Caros amigos de profissão, em resumo, concordância, colocação e regência da sintaxe bidansal. É importante compreender que o passo, quando você realiza ele no salão, num baile, não é numa coreografia, mas também pode ser colocado. Mas eu prefiro dirigir esses diagramas para o dançar a dois num baile, que também pode ser aplicado para a coreografia. Mas o importante é compreender, gente, que, em resumo, da sintaxe bidansal é colocação do passo em concordância com a regência musical. Compreenda que, por exemplo, se você pega esse passo samba cruzado, que a gente analisou ele de várias formas, da biomecânica, na morfológica e aqui na sintaxe. Será que a música está pedindo, a regência musical está pedindo o passo do cruzado, do samba? Estou colocando ele na regência musical de forma correta? Em suma, gente, cada vez que você for colocar um passo, analisa se ele está em concordância com a regência musical. Desenvolva essa parte auditiva, não apenas a parte motrícica dos passos. É importante você ter um vernáculo bidansal de cada ritmo bem vasto para você saber colocar ele, mas na hora certa, em concordância com a regência musical. E aí você será um grande dançarino. Porque, na verdade, gente, o dançar a dois, ele é diferente do balé. Por quê? Porque é uma comunicação constante. Cada dama que você pega para dançar a dois no baile, um ritmo da dança de salão, você vai utilizar uma comunicação, uma forma estilística de se dançar, uma sintaxe bidansal diferente da música anterior, porque é uma outra música. Então, na verdade, no final de um baile, se você dançou 30 músicas, foram 30 coreografias que você teve que criar na hora. É como um diálogo. É diferente. Eu encararia o balé como, por exemplo, o teatro. É decorado, a pessoa vai repetir aquilo toda vez. Na dança de salão, não. Com cada pessoa, você vai interagir com cada música, com sintaxe bidansal, ok? Aliás, quero deixar aqui registrado e bem claro que admiro muito a escrita do balé. Eu só gostaria que compreendessem que a escrita do balé, ela, na minha opinião, né, ela não tem a dinâmica, ela trabalha até a cinemática, mas falta a dinâmica. E no dançar a dois, o homem interage, se comunica com o receptor, a dama, através do tato, trabalhando o quê? Trabalhando força, trabalhando a cinética, a dinâmica. Então, a criação, na minha opinião, a escrita do balé, ela não serve para escrita bidansal da dança de salão. Entretanto, a escrita bidansal, ela também serve para o balé. Sapateado, flamenco e outras danças, e para a dança de salão. Principalmente porque a dança de salão, o dançarino, ao dançar a dois as várias danças de salão, ele precisa de duas pistas, a pista horizontal e a pista vertical. Ao contrário do que muitos pensam, a primeira pista que o comunicador tátil utiliza é a pista vertical, que é
na cintura escapular. Você pode observar que a mão direita dele pega em vertical, aonde ele vai realizar as comunicações táteis antes de partir para a pista horizontal, onde ele realiza os passos. Então, por isso, em primeiro vem a pista vertical, onde ele trabalha a força, a cinética. A segunda pista que o dançarino de dança de salão utiliza é a pista horizontal, onde ele realiza os passos, os vários passos. Então, vejamos, a pista vertical é a pista que trabalha a comunicação intralinguística. E a pista horizontal é que trabalha a comunicação extralinguística. Então, é importante a gente compreender que a vertical trabalha a cinética, a dinâmica, enquanto a horizontal trabalha a cinemática em suas várias, linear, angular. Amigos de profissão, aqui eu coloquei nesses 3 diagramas, nesses 3 vídeos, todo o meu conhecimento de pesquisa, de busca, se foram, muito mais de 15 anos de estudo. Isso porque eu bebi muito na fonte da dança de salão. Acho que o mínimo que eu podia fazer para retribuir a dança de salão, que tanto bem fez a mim, e acredito que a muitos, é um rio maravilhoso, é como o Rio Amazonas. Sabe, todos bebem da fonte. Precisamos nos preocupar em cuidar desse rio do Amazonas, ou esse rio dançar a 2 da dança de salão. Eu fiz aqui a minha parte, eu coloquei para vocês todo o conhecimento que adquiri ao longo desses vários anos. O meu objetivo é que vocês vejam que o 5º elemento são vocês. Para cuidar desse rio, para beber da fonte dele, mas saber cuidar dele com carinho. E a dança de salão merece isso. Ok? Obrigada a todos. Quando vocês olharem para um passo, vocês vão vê-lo numa comunicação, nas várias comunicações, tátil, auditiva, na proprioceptiva. É importante vocês compreenderem numa forma biomecânica. Isso ajuda muito na morfologia, compreender a formação dos passos, e na sintaxe, quando for dançar, unir o seu vernáculo bidançal com a música, com a regência musical. Então, é bom prestar atenção na música, ela é o nosso GPS. Eu desejo a todos que dancem maravilhosamente, agora também com o intelecto, com o conhecimento. Quero aqui pedir perdão aos professores de biomecânica, de linguística, de música, por algum erro que eu tenha cometido em minha pesquisa. E, por favor, se eu cometi, que me ajudem dando comentários positivos, construtivos. Aliás, desde já agradeço as críticas construtivas e as destrutivas, as críticas destrutivas. Eu prefiro pensar como aquelas pessoas que bebem da fonte do rio e depois vão lá e jogam tóxicos, jogam materiais que vão destruir a natureza, vão poluir o rio. Então eu penso que pensamentos negativos e críticas destrutivas, que em nada vai acrescentar, só vai poluir o rio dança de salão. Então eu fico muito grata àqueles que fizerem comentários construtivos. Desde já, obrigada a todos de coração. Hoje dançar a 2 é só alegria, dançar a 2 virou poesia. Hoje dançar é só alegria, a dança virou poesia.
dançar a dois virou poesia. Dançar a dois virou poesia. Terpsicore virou poesia.